vamos aqui visitar a minha biblioteca, a entrada da biblioteca. Então essa entrada, a nossa porta, né? Então na porta a gente tem uma arte, uma escultura em madeira de um crucifixo com o Cristo, que é o símbolo da luta e da libertação por direitos, né? Direitos de liberdade. Qual o significado de uma biblioteca? A biblioteca é um local para o trabalho. O trabalho intelectual. Então poderíamos dizer que a biblioteca é uma fonte, a fonte para o conhecimento, para aqueles que entraram para a carreira de professor, para a carreira docente, que foi o meu caso, de 30 anos, como professor em cursos, nos cursos de Direito, de Arquitetura, nos cursos de Letras, de Economia, e que escolheu viver essa aventura intelectual. A minha formação acadêmica, eu sempre vi que na profissão de professor você não separava a sala de aula da pesquisa. Então é impossível você, como professor, você não ser o proprietário dos seus instrumentos de trabalho. O proprietário da sua biblioteca. Então aqueles que têm dedicação à formação, ao trabalho, né, do professor, o trabalho de professor é uma vocação, é uma dedicação. Vocação, dedicação, paixão pelo ensino. Ministrei aulas no curso de Direito por mais de 29 anos. Me especializei no campo do direito constitucional e tributário. Aonde lecionei somente constitucional e tributário por 16 anos e 9 meses e 6 meses. E as diversas disciplinas do campo jurídico, principalmente aquelas da formação das humanidades, eu ministrei também aula. Ministrei também os cursos da filosofia, a teoria do Estado, a sociologia. Portanto, é impossível na profissão, na vocação de professor, você não possuir os instrumentos de trabalho.
que com o passar do tempo vieram outros instrumentos como o computador, eu sempre digo que a biblioteca é também um lugar onde há uma comunicação, né? Os teóricos estão aqui para a comunicação. Essa estante, ela é toda especializada no campo das ciências humanas, letras e artes. As ciências sociais, nós vamos encontrar os teóricos de sustentação do ponto de vista metodológico e teórico das epistemologias das ciências sociais. Max Weber, um dos livros mais importantes aqui, a gente encontra aqui A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, assim como Economia e Sociedade, o livro O Capital, alguns volumes, os livros dos explicadores do Brasil, a importância de Marx, de Weber e de Emile Durkheim para a construção das ciências sociais e também as contribuições à ciência da história e à ciência da economia. Os historiadores, um dos livros de direito constitucional mais importantes, que é o livro de Canutilho. É impossível não fazer a leitura de Canutilho. O livro A Distinção, de um sociólogo extremamente importante, que é Pierre Bourdieu. Quando eu fiz mestrado, aliás, quando eu fiz o doutoramento na UFRN, a leitura de Bourdieu era sagrada. Assim como quando eu fiz o mestrado, as leituras do Weber, do Marx, de Emile Durkheim eram também sagradas. Eu estudei na UFRN História, Bacharelado e Licenciatura, Filosofia, Bacharelado e Licenciatura, e fiz o mestrado em Ciências Sociais. No doutorado, na parte da História, um dos livros mais importantes de uma leitura com aprofundamento, com fichamento, é Paideia, sobre a formação do homem grego. Ainda nas ciências sociais, outra obra importante é a obra de Freud, apesar de que a psicanálise não é ciência e não é filosofia. A psicanálise é um construto, é uma outra margem, é um outro lugar. Ela tem como objeto o inconsciente. Os explicadores do Brasil estão também presentes. Não podemos falar sobre o Brasil sem o conhecimento de obras como Casagrande e Senzala. É extremamente importante conhecer, ou sem conhecer, o livro de Celso Furtado,
que é a formação econômica do Brasil. Não podemos ser um bom professor de direito tributário sem conhecer profundamente o livro do Ricardo Lobo Torres. No meu ensino de direito tributário, alguns livros eram obrigatórios. Eu não concebia que um aluno pudesse estudar direito tributário sem conhecer a obra As Teses de Geraldo Ataliba. Sem conhecer as teses do Geraldo Ataliba, é impossível você entender de direito tributário, né? Outros personagens da minha biblioteca, do meu local de trabalho por 29 anos, são personagens que fazem parte da minha cultura. Então nós temos aqui os moradores da biblioteca, né? O patrono, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho é filósofo medieval, patrono da biblioteca. O santo da origem do meu nome, que é aqui, ó, São Luís, da cidade de Gonzaga. Aparece aqui ele aqui também, ó, no retratinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. São Luís de Gonzaga, um príncipe italiano, um marquês. A estátua de São Luís. Nossa Senhora da Conceição, padroeira de tantas cidades no Rio Grande do Norte. Padroeira de Ceará Mirim, de Lages. A estátua da Liberdade. A Vênus de Milo. O Fiat Lux. Aqui é uma estante dedicada aos meus livros da época em que eu estudei fisiologia, em que eu estudei farmacologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Centro de Biociências. Eu aprendi lá bioquímica, fisiologia, farmacologia, histologia, assim como aprendi também na UFRN outras ciências, que foi o caso da filosofia, do conhecimento filosófico, e também no curso de História, onde eu aprendi a história da civilização e a história da arte. Outros habitantes da biblioteca são essas pequenas relíquias. Aqui uma louça portuguesa, um tete-a-tete, uma relíquiazinha aqui, ó. Uma louça bem especial. Esse bule açucareiro, 2 xícaras para um tete-a-tete. Outro tete-a-tete, composto de bule açucareiro e xícaras para o leite também, né? A leiteirazinha aqui. Um postal francês que pertenceu à minha mãe, da década de 30. Algumas relíquias da biblioteca, livros que você tem que ler como profissional do ensino, da pesquisa. Por que ler os clássicos? A importância da leitura dos clássicos
da leitura do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um pensador transdisciplinar, da leitura do Platão, do Aristóteles, a leitura dos intelectuais, das ciências humanas e sociais, a leitura dos livros da psicanálise, um livro sobre o caso Dora, escrito por Freud aqui numa discussão muito bem feita a partir de Lacan. Um outro livro do campo da psicanálise necessário é o livro Psicanálise, Ciência e Cultura, do Joel Birman. Eu recomendo aos meus ex-alunos que dedicam-se à causa da psicanálise, aos meus alunos do direito. Eu vejo muitos cursos de direito, muitos que sabem todas as letras de lei, mas não sabem as bases epistemológicas do direito. Para aqueles que querem se aprofundar, para conhecer melhor a realidade brasileira, até a realidade dos cursos de direito, leiam esse grande livro do Fernando Henrique Cardoso, que são sobre os pensadores que inventaram o Brasil. Ele convoca aqui a uma leitura de Casagrande e Senzala, uma leitura do livro sobre a economia política de Caio Prado Júnior, um estudo extremamente sistematizado dentro do materialismo histórico dialético de Caio Prado Júnior, assim como Raízes do Brasil, escrito pelo pai do Chico Buarque de Holanda, O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro, não deixem aqueles que querem uma formação teórica, metodológica, forte no campo da psicanálise, leiam o Seminário 5 de Jacques Lacan, História das Civilizações de Braudel, temos também na biblioteca aquelas coleções que são necessárias. Uma boa coleção do pensamento filosófico. Essa coleção é uma coleção da década de 60 de filosofia. Uma boa coleção da década de 70 de economia, os economistas, Smith, Ricardo. Não pode faltar em uma biblioteca onde você faz um trabalho acadêmico, onde você vai pensar, aprender a pensar, sistematizar. Uma boa biblioteca sobre a filosofia, as coleções do campo da arte, elas são necessárias. Todos os grandes médicos e os grandes juristas conheciam arte. Exemplo, Januário Sico tinha um conhecimento enorme sobre as questões sociais. Os grandes juristas que eu conheci, todos tinham um conhecimento muito grande de ciências sociais, de história. Algumas fotografias. Essa fotografia aqui é muito interessante, que foi a fundação do Colégio Brasileiro de Psicanálise.
os fundadores. Aqui o escudo da escola onde eu fiz o primário. Aliás, a escola onde eu fiz o ginásio, né? Que se chamava Escola Normal, depois passou a ser Colégio Estadual de Lages. Essa estante aqui também tem muitos livros que tratam do direito tributário, principalmente da Teoria Geral do Direito Tributário, de Alfredo Augusto Becker. É importantíssimo a leitura do Alfredo Augusto Becker, até para vocês entenderem a reforma, o que é que o Congresso Nacional está fazendo hoje com a questão da tributação. Sem essas leituras vocês não entenderão. É um verdadeiro, hoje eu posso dizer ainda, que Alfredo Augusto Becker, que chamou a questão tributária do Brasil de manicômio jurídico tributário, o manicômio continua, né? Então, livros muito interessantes, o Antiédipo, livros assim inesquecíveis. Os livros da psiquiatria, um livro sobre os engenhos no Brasil e outro livro importante sobre as fortalezas históricas do Brasil. Não podemos deixar de ler. Um dos livros mais brilhantes de direito constitucional. Temos aqui alguns livros, o livro de José Afonso da Silva, que até hoje eu considero um dos grandes livros do direito constitucional. Alguns livros que é possível ler para você ter maior conhecimento sobre Maria Antonieta, rainha da França. Um livro sobre o olhar em psicanálise. Os livros do Násio. Não deixem de ler Platão. Até para entender a ciência do direito tributário é necessário a leitura do Platão e uma leitura profunda do Max Weber, quando ele fala em poder. Poder em Weber, que é dominação. A dominação legal racional. Então, dentro daquela tese de que eu não consigo compreender um trabalhador do ensino sem a sua biblioteca, sem os seus livros, seus instrumentos de trabalho. Mais uma vez aqui o século XX, o início do século XX, antes da guerra, as cadeiras lá da casa da minha avó, uma das minhas vós, né? Maria Rosa Bandeira de Melo, e da casa da minha mãe também, e um marquesã do século XIX, um mobiliário muito bonito do século XIX, assim como, né, as cadeiras do século XX, Tonnet. A biblioteca também é lugar para a arte, né? Então a arte está sempre presente, está sempre arte e ciência.
perguntaram a Max Weber, numa palestra, qual a diferença entre arte e ciência. E Weber respondeu que a arte, ela jamais ficará obsoleta, enquanto a ciência, ela fica obsoleta, ela fica ultrapassada. Então esse foi o meu local de trabalho como professor de Direito Constitucional, Direito Tributário, Teoria do Estado, Filosofia. Relembrando que eu ministrei as disciplinas de Estética e História da Arte 1, Estética, História da Arte 2, História da Arquitetura Brasileira e do Urbanismo Brasileiro, Patrimônio Histórico e Antiquariado, 18 anos, quando eu era professor da UNP, uma das universidades fundadas aqui no Rio Grande do Norte, que eu participei da sua fundação. Eu tenho um documento do chanceler dizendo que eu fui professor da fundação. Os livros de metodologia também são muito importantes, né? Você não pode deixar de conhecer os métodos. Aqui, quando a minha filha Isabelle foi aprovada em primeiro lugar na UFRN, no vestibular da UFRN, que recebeu a medalha, minha turma de formação no curso de Direito, eu e os meus amigos e colegas, que era uma coisa bem interessante no meu curso jurídico, é que nós éramos colegas e também amigos. Os livros do campo freudiano e do campo da arte, sem deixar de mandar aqui fazer a leitura, não é? De um livro importantíssimo, O Ponto de Mutação, do Capra. O Nome da Rosa, de Humberto Eco, muito importante para a gente entender o pensamento da Idade Média. Uma outra estante, onde está guardado muitos livros interessantes que eu fiz a leitura durante esses 30 anos de trabalho. Livros bem raros. Na década de 70, era muito comum um jovem de 18, 19 anos, com 21 anos, ler Hess, um autor da Alemanha, um escritor da Alemanha, um grande nome da literatura. Eu lembro que quando eu fui aluno da professora Raimunda Medeiros Germano, minha turma muito jovem,
ela ampliou esse campo de conhecimento, colocando a gente para ler também os clássicos da literatura. Fazer discussões sobre a questão dos clássicos, né? É interessante porque lá nos meus 18 anos, obrigatoriamente nos meus 15, 16, lá no segundo grau do Anísio Teixeira, você tinha obrigatoriamente que ler O Príncipe de Maquiavel e Fichat, ler Os Lusíadas e Fichat, e a Comédia de Dante, ler e Fichat. Ler e falar na sala sobre o livro que leu. A nossa geração, ela era obediente. E nós tínhamos a convicção de que você só iria aprender se você mergulhasse nas leituras. Então, o estudante que se preparava para o vestibular da minha época, lá na década de 70, ele tinha que conhecer o contrato social de Rousseau, ele tinha que conhecer O Príncipe de Maquiavel, tinha que conhecer a literatura brasileira, tinha que conhecer o espírito das leis. Ninguém que fez segundo grau no Ateneu, na minha época, lá no Ateneu, lá no segundo grau do Ateneu à noite, nós tínhamos que ter conhecimento desses teóricos no científico. Aqui é para dar uma ideia desses livros, a importância que esses livros têm. Esse livro aqui, ó, Confissões, importantíssimo, né? Um livro aqui, As Palavras e as Coisas, do Foucault, extremamente importante para o pensamento atual. A interpretação dos sonhos de Freud, que é um marco metodológico, é uma epistemologia. Outro livro epistemológico, do Max Weber, Economia e Sociedade. Os livros do Lacan, extremamente importantes. Um livro do Bourdieu, que eu li no doutorado, A Economia das Trocas Linguísticas, do Pierre Bourdieu. O que não pode faltar na sua biblioteca, você como profissional do pensamento, profissional do direito, profissional das ciências, da ciência da história, são os dicionários. Os dicionários, eles são importantes. Os dicionários que tratam do campo jurídico, os dicionários que vão tratar da filosofia, você não pode deixar de ter esses dicionários. Outros habitantes aqui da minha biblioteca são os meus familiares, algumas fotografias.
alguns amigos, algumas amigas, os meus padrinhos, as revistas, de modo geral. Você tem que procurar leituras em outras fontes, né? Os livros que tratam de arte, algumas fotografias dos grandes amigos que eu fui construindo na vida. Aqui é a minha grande amiga Ana Paula, foi minha aluna, extremamente capaz, inteligente. A minha amiga Bernadette, extremamente vocacionada, estudiosa. A madrinha do meu filho Giovanni, de Jardim de Angicos. Olga Nobre Costa. Minha aluna Michele, extremamente inteligente, estudiosa. Muitos dos meus alunos, Eduardo, Dudu, uma ex-aluna minha, eu sou extremamente grato, uma pessoa fantástica, Virgínia, Liliane e André, um casal lindo. Ele foi meu aluno, Liliane foi minha aluna na psicanálise. Rose também foi minha aluna. Essas fotografias são lembranças de quando eu era professor do curso de jornalismo. Temos aqui uma outra estante. A estante aqui guarda alguns livros da literatura, a história de grandes artistas, como é o caso de Ava Gardner, que fez A Condessa Descalça. Alguns livros também que eu publiquei, que é o caso do livro Édipo, minha tese de doutoramento, e um romance que eu publiquei chamado Tádzio, um romance de filosofia e psicanálise, pela Comedi de São Paulo. Mais uma vez, um dicionário de política,
São 3 volumes, um dicionário que é importante ter na biblioteca. Aqui é a mesa principal da biblioteca, mesa para aulas e reuniões. Lembrando que aqui na biblioteca já foi o centro de discussão durante muito tempo, mais de 11 anos, do campo freudiano, com o colégio de psicanálise, e também do campo do direito. Aqueles que desejavam aprender os teóricos do direito vinham aprender aqui nessa biblioteca. Ou vinham para as aulas no sábado. Então vamos terminar esse percurso centrados aqui nos guardiães da biblioteca, né? Os protetores da biblioteca, que vai dos deuses da Grécia, né? Das deusas gregas, Afrodite, as Afrodites lá do banquete de Platão, quanto os santos católicos, Santo Agostinho, São Luís da cidade de Gonzaga, aqui o Divino Espírito Santo, que dá o entendimento, não é, de uma cultura católica que nós todos temos. A minha família, né? Para isso, né, os meus filhos são todos batizados católicos. Não importa se depois eles tomarem qualquer caminho do ponto de vista de religião, mas a tradição e a cultura católica foi efetivada, né? Giovanni estudou num colégio católico. Então vamos terminar aqui, centrados aqui nos guardiães da biblioteca. Até breve.